Salve, salve galera! Eu sou o professor Yuri e essa é mais uma videoaula minha aqui na internet sobre programação. Eu vou pedir antecipadamente desculpas pelo barulho que vocês vão ouvir em volta, né, na gravação. Eu estou gravando isso aqui na minha casa, né, eu moro numa rua muito movimentada aqui em Criciúma, né, então de antemão já peço desculpas por isso, né, entre outros detalhes técnicos. Eu ainda não sou um bom editor de vídeo, né, não sei exatamente fazer boas edições de vídeo, mas espero que o material sirva então para o estudo, né, dessa área de programação, que é uma área que tem muitos entusiastas aí na internet, né, e também assim, essa videoaula é uma videoaula que foi feita, né, para os meus alunos do curso de Engenharia Mecatrônica do IFSC Campus Criciúma. Espero que gostem. Nesta aula veremos linguagem UAL, atribuições e operadores aritméticos. É uma continuação da aula anterior, onde a gente viu entrada e saída, né, a estrutura principal de um programa, variáveis e tipos de dados. Então, o objetivo dessa aula, né, é introduzir e aplicar conceitos básicos de atribuição e operadores aritméticos em pseudocódigo. Vamos ver uma breve introdução, atribuições e operadores aritméticos e ordens de prioridade. Bom, a gente viu em aulas anteriores que temos três coisas, né, no momento que vamos resolver um problema. O problema, a solução e o algoritmo. O problema não é a solução, que não é o algoritmo, né? São três coisas diferentes. O problema geralmente é algo que a gente precisa solucionar, né? Então, a gente primeiro levanta todas as informações sobre o problema, né, para posteriormente então nós resolvermos, né, ou seja, acharmos a solução para aquele problema. E logo após a gente achar a solução para aquele problema, então a gente escreve o algoritmo, né, ou seja, a descrição daquela solução de forma computacional. A gente viu também que a estrutura de um algoritmo computacional sempre segue essas três ordens aí, né? Esse processo, né? Nós temos a leitura dos dados de entrada, temos na sequência, né, esses dados de entrada passam por um processamento e então são transformados em dados de saída, né? Geralmente os dados de entrada do nosso programa são lidos via teclado, no nosso caso, né, na linguagem UAL, há um processamento que nós não vimos ainda, vamos ver hoje, né? E então é feito, no caso, a impressão dos dados de saída, ou seja, o resultado do processamento. Vimos esse algoritmo também na aula anterior, né, o qual nós tínhamos aqui a leitura de alguns dados de entrada e a impressão desses dados, né, na saída. Então nós vimos na aula anterior, né, como é que era a estrutura de um programa em UAL, né, começava com prog e o nome do programa. Lá embaixo nós temos então o fim do programa, ou a palavra fim, prog. E aqui no meio nós tínhamos três espaços, né? Três pedaços do nosso algoritmo ou programa. O local onde a gente declarava as variáveis que ficavam no início do programa. A gente viu que cada variável, né, ela tem que ter um nome composto unicamente por letras e números, né? Ele não pode haver espaço, né, no nome da variável, certo? A gente viu que haviam três tipos de dados, né, que a gente iria utilizar, que seria o tipo string, o tipo int e o tipo real, né, o tipo string para texto, int para números inteiros e real para números reais. Na sequência a gente viu que a gente podia fazer a leitura de dados do teclado, né, a leitura de dados escritos pelo usuário do programa, né, via teclado. Então a opção, o comando imprimia a mensagem, né, string escrita na tela. O comando leia faz a leitura, né, da variável, dos dados digitados pelo teclado e armazenando na variável. Então, esse algoritmo aqui a gente viu então que ele imprimia essa mensagem na tela, o usuário digite seu nome, esperava o usuário, né, aguardava o usuário digitar o nome por meio do comando leia, e ao usuário teclar enter, então o nome digitado era guardado na variável nome, né? Depois o programa imprimia essa mensagem, né, agora digite sua idade, e aguardava pelo comando leia, né, o usuário digitar um número inteiro para ser armazenado na variável idade. E por fim,
né, aqui, né, o comando imprima, mandava imprimir então a string, né, esse texto, digite sua altura, e aí o comando leia, fazia a leitura, né, do número real aqui, né, uma altura, né, com vírgula, um número fracionário. Na sequência, então, o programa imprimia esses dados, né, imprimia o nome lido, né, um rótulo aqui, né, nome, dois pontos, o nome, que foi digitado. Na sequência, ele imprimia o rótulo idade. Na sequência, então, a idade que foi digitada e, por último, a altura, né, e a altura digitada. Bom, agora nós vamos começar a ver, então, a atribuição, né, o comando de atribuição da linguagem WAL. Esse comando ele serve para a gente poder, então, guardar valores, né, em nossas variáveis. Certo? E posteriormente a gente vai ver que os nossos cálculos aritméticos, né, os cálculos matemáticos, né, a gente pode realizar então cálculos matemáticos e o valor dos resultados desses cálculos guardar em variáveis por meio da atribuição. Bom, a sintaxe de toda atribuição ela é feita dessa maneira. Nós temos a variável, a qual vai guardar o valor, o operador seta, que é composto por o sinal de menor e o sinal de menos, né? E o valor a ser guardado na variável, seguido de um ponto e vírgula. É importante observar que esse valor pode ser um valor constante, uma variável, ou então uma expressão, né? Um cálculo matemático contendo valores constantes e ou variáveis. Bom, então aqui temos um exemplo de programa, né, o qual nós temos aqui, então, as mesmas três variáveis que a gente viu no exemplo anterior, né, string e nome, a variável nome do tipo string, a variável idade do tipo int, a variável altura do tipo real. E aqui, em vez de nós lermos esses três dados pelo teclado, foi feito da seguinte forma aqui, foi feita uma atribuição. O que é essa atribuição? Foi pego aqui essa string fulano de tal, que seria um nome hipotético, né? E foi atribuído à variável nome. O que faz isso então, né? A variável nome vai receber, por meio do operador atribuição, a string fulano de tal. A variável idade irá receber, por meio do operador seta, o inteiro 25. E a variável altura, também por meio do operador de atribuição, recebe o valor 1.81. Né? Significando que a pessoa se chama então fulano de tal, ela tem 25 anos e a sua altura é de 1,81 m. Na sequência, o que acontece aqui então? A gente continua imprimindo esses dados, né? O nome, a idade e a altura, que foram armazenados nas variáveis nome, idade e altura. Porém, agora, estes valores não foram mais lidos do teclado, e sim atribuídos diretamente às variáveis por meio do operador de atribuição. Então, o operador de atribuição ele atribui um dado à variável. Esse dado ele tem que ser do mesmo tipo do tipo da variável. Obviamente, você não consegue atribuir, por exemplo, um valor string numa variável inteira ou real, e vice-versa. Dependendo da linguagem de programação, um número inteiro, né, pode ser atribuído numa variável do tipo real e vice-versa. Dependendo da linguagem, é necessário fazer uma conversão para fazer esse tipo de atribuição. A atribuição pode funcionar de forma sucessiva, né? Ou seja, pode fazer sucessivas atribuições da mesma variável. Aqui temos um exemplo. Temos uma variável x, do tipo int. Na sequência, é feita uma atribuição dessa variável x para conter o valor 5. E se executarmos aqui o comando imprima, né, ele irá imprimir x que tem o valor de 5. Na sequência, nós podemos atribuir outro valor para a variável x. Aqui, no caso, estamos atribuindo para x
o valor, o número inteiro 25. E se imprimirmos novamente a variável x, iremos notar que agora ela vai imprimir um número 25. Se posteriormente a variável x receber o valor 0 e mandarmos imprimir, então, iremos ver que a variável x irá conter 0. Ou seja, uma variável, até por isso que ela tem esse nome, os valores podem variar durante a execução de um programa. Uma variável ela pode receber diversos valores então, durante a execução do nosso programa. A gente vai ver posteriormente, principalmente quando utilizar repetição, que isso acontece frequentemente com alguns tipos de variável. O que acontece com o valor no momento de uma atribuição? O valor de uma variável no momento de uma atribuição. O que acontece? Bom, quando a variável recebe um valor, o valor que ela tinha previamente é perdido. Então isso significa o quê? Que aqui, no primeiro momento, x aqui, quando ele é declarado, ele não tem valor nenhum, ele não foi inicializado ainda. No segundo momento, quando atribuímos valor 5 a x, x agora vale 5. No terceiro momento, quando atribuímos o valor 25 para a variável x, o que acontece? O que acontece aqui, então, é que o valor 5 que tinha sido atribuído anteriormente se perde. A variável não vai ter mais aquele valor. Bom, agora iremos ver então operadores aritméticos. O que são e quais são as prioridades entre os operadores. Bom, os operadores aritméticos eles realizam operações aritméticas entre operandos. Esses operandos, ou valores, são dados dos tipos inteiro e ou real, no caso tipo int ou real, e resultam sempre em valores do tipo int ou real. Aqui temos alguns exemplos de operadores aritméticos da linguagem WAL. Temos o operador de adição, que similar ao operador da matemática é o nosso sinal de mais. Temos o operador de multiplicação, que diferente daquilo que utilizamos matematicamente em um caderno ou escrito à mão livre, que é similar a um x, quando escrevemos à mão livre ele é similar a um x, no computador, em algoritmos de programação, utilizamos o asterisco. Obviamente porque não utilizamos a tecla X do teclado. A tecla X do teclado ela não serve para representar a multiplicação. Ela serve para representar ou o caractere X dentro de uma string ou a letra X dentro do nome de uma variável, etc. O sinal de subtração, ou sinal de menos, que é igual ao que nós utilizamos na matemática. Cabe ressaltar aqui também que esse sinal aqui, ele pode ser tanto o operador de subtração, quanto o operador de inversor de sinal. Quando nós temos uma variável, por exemplo, com um valor positivo, se nós utilizarmos o operador de inversão de sinal na frente da variável, então nós inverteremos o sinal, o valor, o resultado da operação será o valor da variável com o sinal invertido. Se o valor da variável era positivo, ele fica negativo e vice-versa. Temos também o operador de divisão real, que é a barra. A mesma barra que é utilizada para quando a gente digita a data. No computador, no teclado, nós não temos esse sinal de divisão aqui no teclado. Certo? Então, não tem, como é que é feito para representar então o sinal de divisão no momento de estar escrevendo um programa? Usando a barra. Essa aqui é a divisão real. O que acontece? Você divide um número pelo outro, ele vai pode resultar num resultado fracionário. Por exemplo, 5 dividido por 2 resulta em 2,5. 2,5. Ou seja, um resultado com casas decimais, com fracionário. Temos o operador div, ele se escreve assim mesmo, div, que faz então a divisão inteira. Ele também é a divisão da matemática, porém, diferente da divisão real, essa divisão aqui resulta sempre num valor inteiro. O resultado da divisão inteira é sempre o quociente da divisão. Por exemplo, 5 dividido por 2, o quociente resulta em 2 e o resto em 1. Ou seja, então div faz uma divisão inteira
em que resulta num quociente inteiro. 5 dividido por 2 resultará em 2 e não em 2,5. O complemento da divisão inteira é o resto da divisão. Por quê? Nós temos o quê? 5, resto da divisão por 2, resulta em 2, e o resto dessa divisão é 1. Né? Por quê? Porque 5 divide por 2 dá 2 e sobra 1. O operador utilizado para o resto da divisão é o sinal de porcentagem. Então, observem bem que o sinal de porcentagem não é utilizado para fazer cálculo de porcentagem. Certo? Aqui alguns exemplos desses operadores, então. Primeiramente, a sintaxe. Como é que se escreve, né? Todos esses operadores que a gente viu são operadores binários. Por quê? Você coloca o operador no meio, à esquerda é colocado um operando e na direita o outro operando. É operador binário porque ele possui 2 operandos. Alguns exemplos, então, dessas operações. 3 mais 3 vai resultar em 6. 3 menos 3 vai resultar em 0. 3 vezes 3 irá resultar em 9. 5 divisão real por 2 resulta em 2,5. 5 divisão inteira por 2 resulta em 2. 5 resto da divisão por 2 resulta em 1. Observando aqui então, né, que a divisão inteira e o resto da divisão são operações complementares. Elas se complementam, né? Bom, aqui nós temos então um exemplo, um programa para exemplificar as 4 operações trabalhadas. Primeiramente, nós temos aqui então, né, a declaração das variáveis que nós iremos utilizar, N1, N2, soma, subtração, multiplicação e divisão. Todas elas são do tipo real. Aqui nós temos a leitura de N1, que é uma variável do tipo real, e a leitura de N2. Este algoritmo a gente vai ver que ele vai ler esses 2 números reais do teclado e irá processar o quê? A soma dos 2 números, a subtração dos 2 números, o primeiro menos o segundo, a multiplicação dos 2 números e a divisão do primeiro pelo segundo. Então aqui a gente pode observar, né? A variável soma, a atribuição, ou seja, a variável soma vai receber o cálculo de N1 mais N2. A variável de nome subtração irá receber o valor de N1 menos N2. A variável multiplicação irá receber N1 multiplicado por N2. E, finalmente, então, a variável divisão irá receber N1 dividido por N2. Após, então, calcular cada um dessas operações, o programa irá, então, imprimir, né, o resultado da soma. Né? Aqui imprime essa mensagem, então, o resultado da soma, 2 pontos. E aí imprime o valor que foi calculado da soma, né, de N1 mais N2. Imprime o resultado da subtração e o resultado que foi calculado pela subtração. E a mesma coisa para multiplicação e divisão. Uma coisa que é importante ressaltar aqui é que as variáveis podem ser declaradas tudo numa única linha, né, desde que elas sejam todas do mesmo tipo que está declarado aqui na frente. No caso, N1, N2, soma, subtração, multiplicação e divisão estão declaradas como sendo do tipo real. Porém, por questões de melhor visualização, de visualizar melhor as variáveis que nós temos no nosso algoritmo, é aconselhável que cada variável seja declarada numa única linha. Nesta apresentação de slides, aqui neste exemplo, elas foram declaradas numa única linha apenas por questão de espaço. Sugiro agora, então, que você abra o interpretador UAL, copie este algoritmo que está aqui na tela, né, para o interpretador, né, e execute. Sugiro que você pause o vídeo neste momento para realizar este exercício.
Realizado o exercício, então, sugiro agora que você pegue a minha lista de exercício disponibilizada para esta aula, né, e faça o exercício 1 daquela lista. Sugiro que você pause o vídeo aqui e retome assim que terminar de fazer o exercício 1. Finalizado o exercício 1, damos continuidade então aos operadores aritméticos da linguagem UOL. Veremos agora então as expressões aritméticas que são possíveis de serem construídas com os operadores aritméticos. Nem sempre um cálculo é feito apenas uma única operação. Por exemplo, essa expressão que está aparecendo aqui na tela, à esquerda aqui, que tradicionalmente nós escrevemos em caderno, ou seja, mão livre, né? Ela contém várias operações. Nós temos aqui uma divisão, uma subtração, outra subtração, uma adição e uma multiplicação. Como é uma expressão complexa e algumas operações aqui têm ordem, né, para execução, foi utilizado aqui parênteses, colchetes, chaves, que alteram a ordem, né, da prioridade dessas operações matemáticas que são realizadas aqui. Por exemplo, na matemática, né, aqui, se a gente fosse resolver essa expressão aqui, né, aritmética, resolveríamos primeiro os parênteses, né, ou seja, faríamos a operação 5 menos 3, resultaria em 2. Depois resolveríamos o colchete, né, e aqui no colchete nós teríamos primeiro 2 dividido por 3 menos o valor que resultou do parênteses, que no caso foi 2. Como nós temos aqui 2 dividido por 3 menos 2, isso aqui geralmente se resolve como, né? Ou se transforma o 2 em base 3, né? Para daí poder fazer a subtração, ou então se faz o mais tradicional aqui, né? Que é fazer o quê? Como eu tenho o resultado tanto da parte de cima da fração quanto de baixo, né? Então o que a gente faz? A gente divide, né, 2 por 3, vai dar 0,6666, uma dízima periódica. O resultado disso, que é esse número, né? Então é subtraído do resultado que deu aqui dentro do parênteses, de 2. Né? Então, ou seja, se executa primeiro a divisão da fração, depois a subtração. Feito isso, então foi resolvido o colchetes, né? Passamos para o que tem dentro da chave. Né? A chave faz o quê? Resolve o quê? Faz uma adição do valor que resultou dos colchetes, né? Com 1. Feito isso, então, temos um novo valor aí do cálculo, né? Que é resolvido, então, né, a chave, certo? O valor dentro das chaves. E esse valor, então, é multiplicado por 5, dando o valor final. Bom, isso aqui, né, essa expressão é a forma tradicional de ser escrita à mão livre. Né? Temos a forma computacional. Observem aqui que aquela mesma fórmula que está aqui, né, está escrita aqui de maneira computacional, ou seja, como é que a gente escreve isso no computador? Observe que é bem similar, para quem usa, né, é bem similar ao uso de planilhas eletrônicas, né, o Excel, o LibreOffice Calc, entre outros. Observem que nós não usamos aqui colchetes e nem chaves. Usa-se sempre parênteses, né? Então, os parênteses aqui, 5 menos 3, foram convertidos em parênteses aqui também na expressão computacional. Porém, os colchetes que nós tínhamos aqui e as chaves também foram convertidos em parênteses. Então, está aqui a expressão computacional equivalente a essa expressão que é escrita, né, à mão livre. E como é que resolve, então, né, aquela expressão computacional? Vai resolver da mesma forma que a expressão feita à mão livre. Observando que temos uma ordem de prioridade de execução dos operadores. Primeiro, se resolve o que tem dentro de parênteses. Temos essa tabela aqui em cima que está nos mostrando isso. A primeira prioridade são os parênteses. Se houver parênteses dentro de parênteses, se resolve primeiro os parênteses mais internos. Bom, depois de resolvidos os parênteses, são resolvidos então a multiplicação e as divisões. Certo? Aqui faltou o div, né? Tá? Mas ele entraria aqui junto. Né? Então seria multiplicação, divisão
né, a divisão real, o div, que é a divisão inteira, e o resto da divisão. Por último, é resolvido o quê? As adições e subtrações. Observe-se aqui que os operadores que têm mesma prioridade, por exemplo, multiplicação, divisão, divisão real, divisão inteira, resta divisão, são executados sempre da esquerda para a direita. Assim como quando houver operações de adição e subtração, né, junto, sempre se executa da esquerda para a direita. Porém, quando há multiplicação, por exemplo, multiplicação e adição, não importa quem está à esquerda, se executa primeiro a multiplicação e depois a divisão. Porque a multiplicação está em prioridade 2, né, ou seja, em segunda ordem, e a adição está em terceira. Vamos a um exemplo prático aqui. Por exemplo, x recebe aquela expressão que a gente viu no slide anterior. Vamos à resolução dessa expressão, então. Essa expressão deverá ser resolvida, né? Ou seja, a expressão que está à direita do operador de atribuição, que é essa aqui, ela tem que ser resolvida para que o valor final dela seja atribuído em x. Então, vamos aqui. Isolamos a expressão aqui apenas para trabalhar com ela. A gente já viu que resolve-se primeiro os parênteses mais internos, ou seja, só temos aqui uma única operação, né? Dentro do parênteses mais interno, que é esse aqui, nós temos uma única operação, que é 5 menos 3. Então, é ela que nós iremos executar. O resultado, então, deu 2. E já eliminamos o parênteses dessa resolução. Na sequência, temos esse agora, o parênteses mais interno, é esse aqui, né? Que está aqui, 2 dividido por 3 menos 2. Como agora nós temos uma divisão e uma subtração, quem executa primeiro é a divisão. Aqui, por coincidência, ele está mais à esquerda, mas ele poderia estar à direita da subtração, que ele ainda teria prioridade sobre ela. Então, primeiro é dividido, né? 2 dividido por 3, que vai resultar em 0,666. E agora sim, então, observa, né, que ainda a subtração aqui continua existindo aqui para ser resolvida, né? Então, é isso que será feito. Será feito agora 0,666 menos 2, para resolver a última operação que está dentro deste parênteses. Feito isso, o resultado ali obtido é 1.334, né? Eliminamos esse parênteses que tem aqui, certo? Então, esse parênteses é eliminado, né? Resultamos, então, com o último parênteses aqui. Obviamente, né, se não fosse esse parênteses aqui, o correto agora seria fazer o quê? Primeiro a multiplicação, né, para depois essa soma. Porém, como o parênteses altera a ordem de execução, né, então executamos o que está dentro dele. Dentro do parênteses, então, executamos a adição. O resultado aqui deu menos 0.334. Esse resultado agora fazemos a última operação dessa expressão, que é a multiplicação, né? Multiplicação por 5. Resultou aí, então, menos 1.67. Esse é o resultado daquela expressão que está lá. Esse é o resultado, né, que será atribuído à variável x. Tendo visto o final deste conteúdo, então, agora sugiro que faça então os exercícios da lista, né, os demais exercícios que ainda não foram feitos. Está aí a bibliografia utilizada para esta aula. Nesta aula, então, foi revisto, no caso, as operações de entrada e saída na linguagem UOL, as variáveis, o emprego de variáveis, os tipos de dados, e aí então nós vimos o operador de atribuição, os operadores aritméticos, né, adição, subtração, multiplicação e os 3 tipos de divisão, e a ordem de operadores, né, expressões e ordem de operadores. Espero que tenha gostado desse meu vídeo, né, dessa minha videoaula, né. Caso tenha gostado, pode vir aqui embaixo, ó, e clicar aí em joinha. Muito obrigado.